Olá, irmãos, amigos, todos que nos acompanham através dessa transmissão pelas redes sociais. Louvamos ao nosso Deus pela oportunidade de retornar aos irmãos com a pregação, a meditação da palavra de Deus, agradecendo sempre ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos dado, pelas vitórias que temos alcançado, pelas notícias difíceis que temos recebido, mas que o Senhor tem consolado e confortado a cada um de nós. Agradecemos também ao nosso Deus porque tem nos dado esperança e podemos confiar na Sua palavra, mesmo que os dias sejam difíceis, que os dias sejam maus, nós temos uma esperança eterna. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Agradecemos pela participação de vocês nessa transmissão e pedimos que Deus continue a abençoá-los ricamente, poderosamente, para que a nossa vida possa, assim, fortalecer uns aos outros e também glorificar o nome do nosso Deus. Quero agradecer aos irmãos também que partilham comigo dessa transmissão e nós já temos aí alguns irmãos que fizeram o seu comentário. Nós podemos ver aí já alguns irmãos que comentaram nessa transmissão, o irmão Rafael, dando o seu boa noite aqui a todos, a irmã Zilda e o seu Manuel, que também nos acompanham, a irmã Leninha, a irmã Ela Catrine também acabou de dar o seu boa noite. Outros irmãos aqui que já fizeram o seu comentário e ficou aqui registrado. Então, irmã Emília Assis, né? A irmã Vânia Batista, também a irmã Dora, aqui também os que deram, a irmã Semilene, o seu ok, o seu legal, o amei, a irmã Tássia também, alguns outros irmãos que comentaram aqui ao lado, outros que compartilham, e aqui vai continuar o comentário dos irmãos ou a participação dos irmãos nessa transmissão. Nós agradecemos pela participação de cada um e pedimos que, como sempre, incentivamos os irmãos a estarem compartilhando, estarem também colocando nas suas redes sociais aí essa transmissão para que outras pessoas possam ser alcançadas. Quero louvar a Deus pela oportunidade que temos de transmitir a sua palavra, mesmo não podendo estar reunido com a igreja aqui no templo, né? Nós podemos nos reunir assim através das redes sociais e fortalecer os irmãos por meio da palavra do Senhor. Tem a irmã Milda também, né? O irmão Ayrton. Espero que estejam bem, que Deus abençoe a cada um deles e estão participando aí também com o seu comentário. Os demais irmãos que com certeza irão no decorrer dessa programação fazer o seu comentário. Então louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Agora pedimos, né, que os irmãos continuem assim a partilhar, né, desse momento com os demais pessoas do seu grupo e assim você compartilhar assim na propagação do Evangelho. Então é uma forma de levar o Evangelho a outras pessoas. E nós vamos continuar falando aqui sobre a salvação exclusivamente pela graça. Louvamos o nosso Deus por essa oportunidade e quero continuar falando na carta aos Gálatas, né? Carta de Paulo aos Gálatas, ou às igrejas da Galácia, falando aqui especificamente da salvação que a graça nos concede. Antes de começar a nossa mensagem, antes de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, ainda tem outros irmãos aqui que eu quero apenas acrescentar, né? Outros irmãos que fizeram o seu comentário, irmã Juraci, também a irmã Ieda, né? Outros que deixaram aqui, são vários, aqui seu comentário e passou talvez em branco. Então, aqueles que já fizeram o seu comentário não apareceu na sequência e nós só agradecemos
Pedimos que Deus continue a abençoar as suas vidas. E, como eu estava dizendo, antes da nossa pregação, trazer a mensagem da palavra de Deus, eu quero compartilhar com os irmãos um vídeo sobre o trabalho, né, a evolução do trabalho ali em Cobija. Ou seja, nós temos agora mais uma evolução do trabalho ao qual nós podemos ver agora sentadas portas e janelas, e o trabalho ali sendo desenvolvido. Agora, para março, nós temos um novo mutirão marcado. Esperamos que Deus nos proporcione esse tempo para que, com um grupo de irmãos das igrejas, possamos continuar ainda aquele trabalho. Mas eu quero compartilhar esse vídeo, então, com os irmãos aqui, para que vocês vejam como a obra tem se desenvolvido ali naquele local. Então, vamos ver. Então é isso, os irmãos puderam acompanhar aí como ficou mais bonito agora, né, com as portas, janelas e os castilhos ali assentados. Então agradecemos a Deus por todos que contribuíram, né, todos que não só investiram financeiramente, mas também que contribuíram ali para que esse alvo fosse alcançado. Louvamos a Deus, sim, por nossas igrejas, por cada irmão que também faz parte do mutirão, cada irmão que ali ajuda fisicamente e aqueles que ajudam contribuindo com as finanças. E aqueles que ali fazem o trabalho, né, as missionárias Cris e Duda, e também os nossos irmãos bolivianos que ali estão ajudando a plantar esta igreja e assim propagar o nome do nosso Senhor. Então, irmãos, nós vamos compartilhar com os amados a palavra do nosso Deus, e como eu estava dizendo, nós vamos continuar falando aqui sobre a carta aos Gálatas, e o capítulo é o capítulo 5, nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 18, então a salvação exclusivamente pela graça. Convido aos amados a abrirem suas Bíblias aí em Gálatas capítulo 5, versículo de 16 a 18, que nos diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob o domínio da lei. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós te agradecemos, porque tua palavra, Senhor, é a verdade, e louvamos porque ela nos ensina, porque ela nos confronta, porque ela nos exorta, porque podemos tirar daqui ensinamentos eternos. Mais uma vez, te pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, nos ajude, Senhor, a não só compreender esta palavra, mas vivê-la intensamente, para que outras pessoas conheçam a Ti através das nossas vidas. Te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Salvação exclusivamente pela graça é o que nós abordamos nesta carta, é o que o apóstolo Paulo quer trazer à mente daqueles irmãos que por pouco tempo estavam, ou bem rápido, estavam se afastando da graça de Deus, as
suficiente graça de Deus para um outro evangelho. O evangelho que acrescentava as práticas da lei ou as obras da lei. Assim, alguns achando, principalmente alguns judeus cristãos, que teriam que também guardar a lei de Moisés. E Paulo então vai mostrar que não. Paulo vai confrontá-los. Infelizmente, alguns deles nessa ideia de que deveriam cumprir a lei além de receber a graça, também poderiam viver de forma dissoluta ou viver de qualquer maneira, pois o espírito era bom e a carne não prestava. Então fazia um dualismo dessas duas coisas, mas dizendo que era impossível de um atingir o outro. O que Paulo vai confrontar e dizer que não, que era necessário que aqueles que alcançassem a graça vivessem também de acordo com a graça alcançada. E é claro que nós, ao ler esse texto, nós podemos lembrar que na salvação pela graça é extremamente importante que algo aconteça em nossas vidas. E esse algo é a santificação, ou seja, uma vida transformada. Não dá para aceitar a Jesus ou a graça de Jesus e continuar nas práticas anteriores. Tem que haver a santificação, tanto posicional, que nós já vimos, a salvação em Cristo, ou a santificação em Cristo, como a santificação progressiva. A santificação progressiva, segundo a palavra de Deus, é a sua vontade para as nossas vidas. Pois ele diz, a vontade de Deus é a nossa santificação. E aqui Paulo mostra que o principal condutor para essa santificação é o Espírito Santo de Deus. Ele tem que se fazer presente em nossas vidas. Mas não só tem que se fazer presente em nossas vidas, como também devemos nos deixar guiar por ele, ou se colocar em suas mãos. Então, o texto nos mostra, e eu quero destacar aqui um propósito, que é o Espírito Santo é o especialista na santificação do crente. É por meio dele que nós podemos ter uma vida santificada. Então, como viver essa santificação por meio do Espírito? Creio que aqui nesse texto nós podemos destacar pelo menos 3 maneiras que podemos viver de forma santa. E o texto, então, nos chama a atenção para que o apóstolo Paulo quer falar aos seus leitores que eles deveriam, em primeiro lugar, andar segundo o Espírito. É isso que ele diz no versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. O que é andar no Espírito? O que ele tem como objetivo nos ensinar a andar no Espírito? Creio que é que cada passo que a gente der nessa vida deve ser na dependência e na direção do Espírito Santo. Que nós possamos perguntar ao Espírito Santo, perguntar ao Deus eterno qual é a sua vontade para as nossas vidas. E isso, claro, nós vamos escutar e aprender na palavra de Deus, tanto lendo como ouvindo. E por que nós devemos, então, andar na dependência e na direção do Espírito Santo? Porque a carne, como o apóstolo Paulo diz nessa questão, confrontando os judaizantes, deve estar morta, deve estar crucificada com Cristo. Ou ela já não pode reinar em nossas vidas. Entenda a carne aqui como o nosso corpo natural. Ele já não pode ser mais guiado pelos nossos pensamentos e desejos naturais, mas pelo Espírito Santo. Isso aqui fica também claro em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que nos diz: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram,
e eis que tudo se fez novo. Então é uma novidade de vida, uma vida transformada, uma vida santificada. Então a carne, apesar de morta, ainda tem desejos, e se há inclinação para ela, ou se há obediência para ela, é uma inclinação para a morte, ou uma ideia de um distanciamento da vontade de Deus. Isso nós também podemos comprovar em Romanos, texto qual eu quero ler com os irmãos. Romanos capítulo 8, o versículo é o 6, que ele mostra isso, a ideia de uma inclinação, ou seja, de ser guiado ou andar segundo a carne. Diz assim o texto, Romanos 8, versículo 6, melhor dizendo: porque o pendor da carne, ou a inclinação da carne, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. E no versículo 13, também do mesmo capítulo, a Bíblia diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Então a carne deve estar morta para os seus desejos. E isso só é possível quando há uma inclinação para as coisas espirituais. Inclinando-se para as coisas naturais ou carnais do nosso corpo terreno, para os nossos prazeres transitórios, essa inclinação é como uma morte espiritual, ou um distanciamento, se afastar de Deus. É como virar as costas para o Senhor, está andando para longe de Deus. É como alguém que tem uma segunda chance de viver e volta a caminhar para a morte. Alguém que foi limpo, purificado e transformado e continua a querer voltar para o lamaçal ou para as práticas impuras. Basicamente, olhando para isso, é parecido com o povo de Israel que, ao sair do cativeiro do Egito, boa parte daquele povo tinha o desejo de voltar. Eles achavam que a vida no cativeiro era melhor porque eles tinham algumas coisas que lhes davam prazer, já que as coisas espirituais que o Senhor tinha prometido eram difíceis e que eles tinham que enfrentar muitos adversários, muitos inimigos. Eles preferiram voltar. É como alguém disse, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Aqui é exatamente isso. Muitas pessoas que, ao conhecerem a Jesus Cristo, como era a ideia dos judaizantes, queriam continuar nas práticas carnais, queriam ser guiados pelos seus prazeres. E quem anda segundo a carne, segundo o texto lá de Romanos, não pode agradar a Deus. Não está fazendo aquilo que agrada a Deus. Veja, Romanos capítulo 8, versículo 7 diz: por isso o pendor, ou seja, a inclinação da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A inclinação para a carne é se afastar de ser guiado pelo Espírito, ou de andar no Espírito, de se deixar guiar pelo Espírito. Andar no Espírito é manifestar o bom perfume de Cristo, ou é viver conforme Cristo quer que a gente viva. E isso aqui também aparece nas práticas. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo também apresenta essa verdade. E ele inclui melhor a graça de Deus aqui, como é que traz esse bom perfume de Cristo. Diz 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus
o bom perfume de Cristo. Tanto nós que são salvos, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Nós somos o bom perfume de Cristo. E a ideia, claro, o que Paulo quer dizer aqui é aqueles que andam segundo o Espírito, aqueles que fazem a vontade de Deus, que andam conforme a vontade de Deus em suas vidas. E quem faz isso exala o bom perfume de Cristo. Quem não gosta de um bom perfume? Quem não admira um bom perfume? O bom perfume de Cristo, ele exala para os salvos, como diz o apóstolo Paulo aqui, exemplo de vida. O que ele exala é um comportamento adequado com o Evangelho. É um comportamento que anda segundo o Evangelho, que anda na vontade do Espírito Santo de Deus. O bom perfume de Cristo exala para os perdidos algo que é muito mais forte, aí, um cheiro muito mais forte, que Paulo diz é um cheiro de morte. Ou que eles não aceitam, que eles rejeitam, que eles não estão andando conforme a vontade de Deus, então para eles isso não é agradável. E a gente pode ver isso até no costume natural das nossas vidas. Alguns gostam do nosso cheiro e querem estar perto, ou acham o perfume que nós usamos bom, mas outros o cheiro incomoda, eles se afastam, eles acham que não é agradável, porque eles não têm ou não querem ter o bom perfume de Cristo. Porque a morte não se agrada com o cheiro da vida. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16. Porque para estes o cheiro da morte para a morte. Ou seja, aqueles que não são salvos, eles apenas podem ver isso como algo ruim, desprezível. Mas para os que são de Cristo, aroma de vida para a vida. Andar no Espírito, para uns, é um cheiro agradável, mas para outros é um cheiro que incomoda. Então, algo que não atrai, algo que expulsa. Então, se nós andamos no Espírito, nós vamos exalar o bom perfume de Cristo para os salvos e mau cheiro para os perdidos. O que isso significa? Não dá para agradar a ambos. Não dá para viver de forma dupla. Não dá para ter um cheiro que agrada tanto os salvos como os perdidos. Tem que haver separação. Andar no Espírito agrada a Deus, mas incomoda aqueles que não querem andar com Deus. Viver uma vida santa ou andar conforme o Espírito, deixar o Espírito guiar os nossos passos, para aqueles que gostam de Cristo será bom, mas para aqueles que não gostam de Cristo e nem da sua graça, lhes incomodará. Essas pessoas não terão prazer nisso. Elas procurarão se afastar. Então, andar como um bom perfume de Cristo é andar como o Espírito quer. Se andamos como agrada ao Senhor, estamos fazendo a vontade do Senhor. Então, andar no Espírito, basicamente, é matar os desejos da carne. É o que o apóstolo Paulo diz, lá voltando para o nosso texto principal, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Quem anda no Espírito, quem se inclina para o Espírito, anda para a vida, crucificou as suas vontades, ou morreu para o mundo já não dita mais as normas sobre essa pessoa. O mundo pode até tentar seduzir e influenciar, mas não conseguirá, porque ele prefere ou ela prefere fazer a vontade de Deus ou andar segundo o Espírito. Esse é um meio da santificação, uma maneira de nos santificarmos,
O que Paulo estava falando para aqueles que queriam convencer os crentes a viver uma vida imoral, a aceitassem a graça, cumprissem as leis e os mandamentos, mas vivessem de qualquer maneira. Isso era se inclinar para a carne. Se deixarmos a carne reviver, vamos ter mais problemas. E aí vem a segunda maneira que Paulo nos ensina aqui para viver uma vida santa. Nós devemos lutar contra a carne. E ele diz assim no versículo 17: porque a carne, lembra a carne, o nosso corpo natural, milita contra o espírito ou guerreia contra o espírito. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o espírito, a carne guerreia, há uma luta interna. Por que há essa luta? Porque a natureza terrena, ou seja, a carne, luta contra o espírito. Isto é visto não só nas nossas vidas, mas também pode ser comprovado na vida do apóstolo Paulo, aquele que está escrevendo esta passagem, aquele que escreve esta carta. Isso também aparece na vida de Paulo em Romanos capítulo 7, a luta que ele tinha para viver uma vida santificada, para fazer a vontade de Deus. Aparece em Romanos 7 também essa guerra. A partir do versículo 15, Paulo diz assim em Romanos 7: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Vemos aqui, então, um homem natural com as suas lutas internas, um homem natural guerreando com o espiritual, a carne lutando contra o espírito lutando contra a carne. Ele guerreia com a sua mente, é que a razão diz uma coisa, mas o corpo diz outra. Ou a palavra de Deus e o Espírito de Deus nos mostra o que devemos fazer, mas, por outro lado, o mundo e suas influências também nos convidam a fazer outras coisas que agradam o nosso corpo. Então, o homem natural passa a ser infeliz. Como ele diz no versículo 24: desventurado homem que sou. Porque se não houver essa luta contra a carne, ela aos poucos nos domina. Ela aos poucos vai nos convencendo. Ela aos poucos vai nos afastando. Se não houver essa luta para seguir o Espírito ou de observar aquilo que o Espírito nos ensina como um ajudador, aos poucos nós vamos complicando as nossas vidas. Há essa luta interna. Paulo diz: não compreendo nem sequer o meu próprio modo de agir. O bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero fazer, esse faço. Uma guerra, uma luta. E ele entende que a única coisa que pode livrar disso é a graça de Deus. No versículo 24 desse capítulo 7 de Romanos: bem-aventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Novamente ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Só a graça, então, pode nos fortalecer para guerrear essa luta interna, para guerrear contra a carne e vencê-la, andando segundo o Espírito. Mas essa luta aqui não é apenas uma luta interna, é também uma luta externa. É uma luta também que acontece ao nosso redor. Isso a gente consegue ver que o apóstolo Paulo diz aqui no texto principal: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer.
É o que Paulo está dizendo. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu não quero fazer o mal, mas faço. Uma guerra. Então, nossa vontade nos leva a fazer o que não se deve. Às vezes, uma vontade guiada pela carne, pela natureza terrena, às vezes seduzida pela natureza terrena. O que Paulo também vai dizer aqui em Romanos 7, no versículo 19, ele diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim, ou seja, o seu corpo natural. Então, ao querer fazer o bem, encontro na lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, o homem natural, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado e que está nos meus membros. Guerras externas, guerras internas. Então, por falta de purificação na obediência à palavra, é o que diz Pedro no capítulo 1, para que a gente, por obediência à palavra, seja purificado. Isso também a gente encontra em João, no capítulo 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a verdade da palavra nos santifica. É luta, guerra, ou uma luta constante. Por isso que Paulo diz, não se deixe levar pela carne. Não se deixe seduzir pela carne. Santifica-os. Santifica a tua vida na palavra de Deus. Agora, para o homem espiritual que luta segundo o Espírito, há prazer nas coisas de Deus. Ele não faz porque ele é obrigado, mas ele tem prazer nas coisas de Deus. Paulo diz isso, voltando lá a Romanos capítulo 7, ele diz, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Isso significa dizer que quem se inclina para o Espírito tem prazer nas coisas de Deus. Quem se inclina para a carne tem prazer nas coisas do mundo. Isso é bem fácil da gente notar. Como está a nossa inclinação para as coisas de Deus ou para as coisas do mundo. Quando nos inclinamos, ou seja, lutamos contra a carne, nos submetendo ao Espírito, isso mostra que a nossa intenção do coração é a intenção certa e aparece nas ações. Quando desejamos estar mais próximo de Deus, quando desejamos estar junto com os irmãos, quando desejamos estar na igreja, e não só no templo, mas nessa comunhão que nós temos uns com os outros, que sentimos falta, e que na primeira oportunidade que tivermos, fazemos de tudo para que essa comunhão seja restaurada. Esta intenção que será medida por Deus, que muitas vezes a gente não sabe se é uma intenção verdadeira ou por qual motivo nos aproximamos de Deus, essa intenção será avaliada se nós estamos realmente fazendo a vontade que agrada a Deus, uma inclinação para o Espírito, ou se é uma inclinação para a carne. Claro, quando nós nos deixamos guiar pelo Espírito, esse Espírito nos guia para ter prazer nas coisas de Deus. E aparece também no exemplo de vida. Assim são as atitudes dos que lutam segundo o Espírito. Não fazem o que querem, mas o que Deus quer, mas o que agrada a Deus, o que glorifica a Deus. O que nós temos feito é o que nos traz prazer ou que traz prazer a Deus. Que agrada a Deus ou que nos agrada.
como está então a nossa inclinação. E por último, o que o apóstolo Paulo nos mostra, que a salvação pela graça nos traz, deve estar presente e a santificação, ela só é possível quando nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos guia. Versículo 18, ele diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei ou o domínio da lei. Se somos guiados pelo Espírito, nós não somos mais obrigados a guardar a lei para que agrade ao Senhor, para que agrade a Cristo. Isso com relação à salvação. A lei é apenas para demonstrar nossa obediência à palavra e não para ser salvo, para mostrar também a nossa santificação. Agora, o que é se deixar guiar pelo Espírito? O que eu entendo, o que você deve entender, o que é se deixar guiar pelo Espírito? Eu acho que uma ilustração que cabe aqui é alguém que é cego, que não sabe o caminho, que não sabe para onde vai, e outra pessoa se coloca à disposição para lhe guiar, ou um guia que vai lhe ajudar. E quando aquela pessoa se deixa guiar por alguém, ela precisa depositar sua confiança em quem lhe conduz. Pode ser um desconhecido, pode ser qualquer pessoa encontrada na rua, mas que se oferece para lhe guiar, ela tem que confiar, ela tem que depositar. Então, se está sendo guiada, deve confiar em quem lhe guia. E claro que nós estamos falando aqui de ser guiado pelo Espírito Santo. E aqui é importante, porque é a pessoa, é uma das pessoas da Trindade. É Ele que nos guia. É como se dedicar àquele que nos guia e confiar que Ele sabe o caminho. É se deixar levar sem discutir, sem achar que sabe melhor do que quem está vendo, de quem conhece o caminho. A ideia aqui de se deixar guiar pelo Espírito é entender que o Espírito funciona como os nossos olhos e Ele sabe qual o melhor caminho para nos levar. Ele sabe, e o melhor caminho é Cristo. É interessante que João, ao falar sobre o Espírito Santo, ou seja, escrever as declarações do Espírito Santo, o Espírito Santo ali sempre diz que veio para apontar para Cristo, conduzir para Cristo. Ele não busca qualquer honra para si, mas para Cristo. Então, aqui é se deixar guiar pelo Espírito, depositar sua confiança nele, ser levado por ele, entender que ele sabe o caminho. E isso afirma dois pontos principais. Se deixar melhor guiar pelo Espírito tem dois pontos principais que afirmam sobre a nossa vida. O primeiro é que, ao ser guiado pelo Espírito, não estamos mais na dependência da lei, como diz Paulo. Ou não somos mais guiados por ela. Não é a lei que guia os nossos passos. Não é guardar isso ou aquilo, ou deixar isso ou aquilo, ou fazer isso e aquilo que vai nos aperfeiçoar para Deus. Não. Mas Cristo é para quem o Espírito Santo aponta. Ele que nos purifica de toda impureza. É Ele que nos santifica. É Ele que nos torna perfeitos na presença de Deus. É Cristo. Então, é uma afirmação que Paulo diz: vocês já não estão mais sob a lei. Aqueles que são guiados pelo Espírito não estão mais sob a lei. Ou não estão mais embaixo dessa lei. Não devem mais obedecer essa lei para ser salvo. E outra afirmação é que somos filhos legítimos de Deus.
Se somos guiados pelo Espírito, se nos deixamos guiar pelo Espírito Santo de Deus, somos filhos legítimos. Romanos 8:14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem está guiando a sua vida? Quem está lhe guiando? A carne ou o Espírito? Para onde você tem se inclinado? Para os seus desejos ou para os desejos que agradam a Deus? Seu Espírito faz aquilo que lhe agrada ou aquilo que agrada o Espírito Santo de Deus? Para onde é a sua inclinação? Aonde você se deixa guiar? Quando olhamos para o texto, quando olhamos para toda esta carta, notamos que a graça salvadora nos santifica, que essa graça exclusiva dada quando o Senhor Jesus diz para Paulo que a graça dele lhe é suficiente, que a graça basta. Então, a graça nos salva e nos santifica. E passamos a andar, lutar e nos deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus. Afinal, Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso paracleto. É aquele que está ao nosso lado para nos mostrar o melhor caminho. Que eu e você sejamos sempre inclinados para as coisas do Senhor. Isso só é possível quando conhecemos a graça de Deus. E quando não queremos acrescentar a esta graça as nossas próprias obras. Quando não acreditamos que as nossas obras também nos ajudam na salvação. Não, elas não ajudam. A graça é suficiente. As nossas obras são apenas para obedecer e testificar que conhecemos e fazemos a vontade de Deus. Mas é Cristo, o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que a graça seja suficiente na sua vida, que a graça lhe alcance e que a graça transforme a sua vida para que você ande, para que você lute e para que você se deixe guiar pelo Espírito Santo de Deus. Ele é especialista na santificação de todo o que crê em Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe sua vida para a honra e glória do seu nome. Nós vamos então finalizar esse tempo e mais uma vez agradecer aos irmãos que compartilham conosco dessa transmissão, que fazem parte da Igreja de Cristo e que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês. Eu quero ainda agradecer a outros irmãos que fizeram o seu comentário. Enquanto eu vou encerrar aqui, vou agradecer aos comentários feitos aí e compartilhar também com os irmãos esses comentários. Então, nós temos aí os que entraram no decorrer da mensagem: a irmã Semilene Américo, a irmã Cristiele, também dando boa noite, o irmão Edemir, irmã Cristina. Vou recuperar algumas aqui, acho que tem muitos aqui. Então, Arlizete Barbosa, Janeide, irmã Janeide, espero que esteja melhor, e também a sogra, né? O Pedro Felipe, o irmão Aquiles, o Antônio Paulo, a Maria de Fátima, quem mais aqui? Os que eu não falei ainda, deixa eu ver se tem mais aqui. Irmã Régia Silva, a irmã Ieda, né? Também. Algum outro, André, Moisés, a irmã Milene, acho que falei.
todos os irmãos que comentaram. Quem mais não falei? Esqueci de alguém aqui dessa lista? Então, todos os irmãos, já tem mais outros aqui. 25 comentários que os irmãos fizeram. Então, agradeço a cada um dos nossos irmãos e peço que Deus continue a abençoá-los, fortalecê-los nesses dias que estamos vivendo e que continue assim sendo uma bênção para as suas vidas e que a nossa vida possa estar inclinada sempre ao Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, queremos agradecer a todos que participam dessa transmissão, a todos que acompanham as mensagens. Mais uma vez, peço que compartilhe, como é comum nas redes sociais, deixe aí o seu comentário, deixe o seu like, né? Deixe aí a sua participação, que isso é uma forma do YouTube e o Facebook, já que estamos nas duas plataformas agora, fazer com que essas mensagens alcancem outras pessoas. Então, se muitas pessoas dão aí o seu comentário ou participam dessas transmissões, elas alcançam outras pessoas. O YouTube, o Facebook entende que é uma mensagem relevante. Apesar de a gente saber que a maioria rejeita a palavra de Deus, mas cabe a nós estar pregando a palavra e creio que quando cair em terra boa, fará o que agrada ao Senhor. Então, uma boa noite a todos, fique com a graça e a paz do Senhor e, se Deus quiser, estaremos de volta na terça-feira na igreja, fazendo a nossa reunião presencial para oração, já que os finais de semana agora terão esses fechamentos, então não há como a gente reunir no tempo. Fique com Deus e, se Ele permitir, voltaremos na outra oportunidade também por esse meio de comunicação.